Tem até Só pouco... Podia tirar o Diego. Oi? O Diego acabou de sair, tu tirou ele. Pra ele começar a gravar, tinha que tirar por algum motivo. Não, já tinha começado a gravar. Foi alguma coisa saiu? que apareceu depois. Não, estava gravando. Tu não leu o Gente, eu apertei um botão para aceitou. gravar aqui e acho que ele saiu por causa disso. Não entendi por que também. Mas eu jamais ia tirar sem... Ó, ele tá voltando agora sim. Eu não ia tirar nenhum aluno, né, pessoal, sem uma justificativa plausível, tá? Oi. Voltou o maquinário. Senhor, eu acabei caindo. Ah, tá, não tem problema. Daí eu acabei faltando na chamada. Ah, tu ficou faltando na chamada. Tá, vamos arrumar ali. Uhum. Ah, senhor, eu também faltei na chamada, senhor. Não, o André eu já arrumei. Já arrumou, boa, senhor, boa. Cala a boca, velho, cala a boca. Tá, quem é que faltou na chamada? Guilherme. Não, Guilherme, tu tá com presença. Tá, vamos continuar aí. Então vamos lá, já tinha te dado presença. Então vamos lá, enfim, vamos começar então a aula. Já demoramos um pouquinho. Vamos abrir aqui. Só me dá um minuto. Então tá. Deixa eu sair desse livro, eu estava dando aula antes. Então nós vimos aí algumas crises. Ai, meu pai, só um pouquinho. Alguns aspectos populacionais. E por fim, então, alguns aspectos sobre a migração, então, né? Os fluxos migratórios no continente europeu, que são bem importantes, né? Um dos continentes aí com os maiores fluxos migratórios do mundo. Vocês estão enxergando a minha tela, né? Sim. Tá. Só para vocês verem que as coisas são lentas, às vezes é um monte de coisinha para apertar, a coisa não é tão fácil também pro lado de cá. Aqui, então, ó. Tá, então nós estamos na unidade 3, nós já vimos os aspectos naturais do continente europeu, lembram? Falamos do litoral, falamos do relevo, do clima e da vegetação. Aí na última aula falamos de população e as ondas migratórias. E hoje vamos falar então dos recursos naturais, do uso dos recursos naturais e energéticos, então, do continente europeu. Então, vamos lá. A gente sabe, então, algumas características do continente europeu, né? É um continente extremamente industrializado e urbanizado, né? Essa urbanização toda do continente europeu, então, provocou muitas mudanças, muitas transformações da paisagem geográfica desse continente, tá? A gente sabe também que a Europa, ela é o berço da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, né, trouxe o advento das máquinas, né, as máquinas para cumprirem o trabalho humano ou mecanizar os meios de transporte, né? E essas máquinas, então, para funcionar, elas precisam de muita energia. Muita energia. Então, as primeiras máquinas, né, que os seres humanos desenvolveram lá na Revolução Industrial, elas eram máquinas a vapor, que funcionavam, então, com a queima de algum combustível, principalmente lenha. Né? Então, quando surge, então, quando ocorre, então, lá no século XVIII para o XIX, então, ocorre a Revolução Industrial, surge junto com ela, então, a necessidade do ser humano de buscar recursos energéticos, né? Energia para abastecer o funcionamento dessas máquinas, tá claro até aí? Então, no início, né, o principal combustível era a lenha ou o carvão, né? Então, a gente olha aqui, até tem uma imagem, ó, daquela época,
que aparecem, olha que interessante, os trilhos do trem, tá? Trazendo o carvão mineral, que aliás está empilhado aqui, ó, montes de carvão. E aí tem algumas esteiras, ó, que funcionam, levando esse carvão para dentro de uma fábrica, tá? Então, assim, ó, vinha direto da mina, através do trilho do trem, e já ia direto para dentro da fábrica, ó. Tá? E esse carvão, então, era feita a queima dele, aqui, ó, aparece as chaminés, ó. Era feita a queima dele para movimentar toda essa engrenagem de máquinas que está aparecendo aqui. Lembrando que o carvão, né, quando queima, então ele produz a fumaça, né? Então o carvão, ele é uma fonte de energia bastante poluidora. Olha aqui, ó. Tá? Queria comentar com vocês que aqui em Porto Alegre a gente tem lá na próximo ao Guaíba, então, a tão famosa usina do gasômetro. Todo mundo aqui conhece a usina do gasômetro? Sim, senhor. E, senhor, o Diego saiu também, de novo. O Diego Oi? saiu de novo. Tá, não tem problema. Então, todo mundo conhece. A usina do gasômetro foi isso, né? Ela era até parecida com isso aqui, né? Ela era uma usina termoelétrica. Então, muito antiga, claro, né? Então, eles queimavam o carvão lá para produzir energia elétrica aqui para nossa cidade, tá? E saía essa fumaceira que nem aqui aparece aqui, né? Nessa foto. Bom, vamos adiante, então. Matriz energética europeia. O que é uma matriz energética, né? As matrizes energéticas, então, são as fontes de energia mais utilizadas por algum país, né? Cada país tem, então, a sua matriz energética. Então, a gente vai ver um gráfico que mostra a matriz energética do continente europeu, tá? Do continente como um todo. Quais são os recursos naturais que eles mais consomem para produzir energia? Então, aqui a gente vai vendo nesse gráfico, ó, é um gráfico de pizza, que aparece a legenda, explica o que é cada cor, cada fatia, né? Tá? E a gente percebe aqui, ó, disparado, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral são os 3 recursos mais utilizados para energia na Europa. Ó, 34% petróleo, mais 22% de gás natural e mais 16% de carvão mineral. Tá, pessoal? Isso passa bastante, ó, dos 50% desses três recursos energéticos, tá? Lembrando que são 3 recursos bastante poluidores, porque tanto o petróleo, como o gás, como o carvão, são feitos para serem queimados. Então, a gente obtém energia deles queimando, tá? Queimando eles. E isso gera bastante poluição, semelhante ao que a gente viu nessa imagem aqui, ó. Tá? Vamos adiante. Aqui ele explica, então, na verdade, o que o senhor já comentou, tá? Que então a gente possui o carvão mineral, é um dos recursos energéticos mais utilizados na Europa, tá? E esse recurso ele vem principalmente da Alemanha e da Polônia, tá? A Alemanha e a Polônia são os maiores produtores de carvão mineral da Europa. Além disso, mais utilizados também, como já dito, o petróleo e o gás natural, tá? A maior parte, então, do petróleo e gás natural produzido pela própria Europa fica, então, nos territórios do Mar do Norte, que é a costa da Dinamarca, Escócia, Inglaterra e Noruega. Então, esses são os países, tá, no Mar do Norte, são os países que mais produzem petróleo na Europa. Tá claro até aí? Alô? Sim. Sim, senhor. Sim, então. Ok. Tá. Ok, então vou adiante.
Aqui, então, aparece uma imagem, ó, uma fotografia de uma plataforma de exploração de gás, justamente no Mar do Norte, na Noruega, em 2018. Não deixa de ser muito diferente de plataformas de petróleo que nós temos também no Brasil, viu? Outra energia muito utilizada, outra fonte de energia muito utilizada na Europa, então, é a energia nuclear, tá? Nós vamos ver alguns aspectos agora. A energia nuclear, então, ela vem de usinas, né? Usinas atômicas, né? Elas utilizam aí material radioativo para poder funcionar. Tá? Então, esse material radioativo esquenta a água. Em vez de o carvão ser queimado para esquentar a água, o material radioativo é que esquenta a água. E aí, por sua vez, ele gera essa energia elétrica, né? Gera as turbinas, tá? Gira as turbinas. Essa energia, essa fonte de energia, ela é considerada, tá escrito aqui, ó, limpa, tá? Uma fonte limpa. Porque ela não produz gases ou resíduos poluentes que escorrem para o meio ambiente. Porém, essa informação ela é um pouco complicada, porque, na verdade, o material radioativo que elas utilizam, ele é extremamente tóxico e poluente, sim, né? Esse material radioativo. O grande problema é os acidentes que podem ocorrer dentro dessas usinas, tá? Então, a gente tem dois grandes exemplos no mundo, na história, de acidentes envolvendo usinas atômicas. A gente tem a usina de Chernobyl, tá, na Ucrânia. Essa usina, ela explodiu e vazou o material radioativo pro... Ai, pessoal, o que está acontecendo aí? Vamos começar a brincadeira? Deixa eu olhar aqui. Tá? Então, a usina de Chernobyl, ela explodiu e esse material radioativo vazou, né, para a atmosfera, para o meio ambiente, e acabou aí contaminando com radiação aí, e eles tiveram que interditar uma cidade inteira. E temos também a situação de Fukushima, né, que houve um terremoto, e depois uma tsunami, e acabou abalando aí a usina nuclear de Fukushima, que também vazou muito material radioativo e deu aí um baita de um problemão. Um grande problema ambiental e humano, né? As pessoas ficam gravemente doentes com a radiação. É um dos materiais mais mortais que existem, na verdade, é o material radioativo. Tá? Aqui a gente tem uma tabela bem interessante, ó, que nós vamos perceber o quanto da sua energia elétrica é produzida por uma usina nuclear. Então aqui, ó, olha só o caso da França, ó. 76% da energia elétrica gerada na França vem da energia nuclear. Eles têm 58 reatores em operação. Outros casos aqui também, vamos ver o caso aqui da Eslováquia, ó. 55% da energia elétrica da Eslováquia vem da energia nuclear. Eles têm 4 reatores em operação, tá? E isso também segue nesses outros países, ó, que tem mais de 30%, ó. Mais de 30% da sua energia elétrica produzida por energia nuclear. Isso é bastante, tá, gente? Então, bastante energia produzida por energia nuclear na Europa. Aqui aparece uma imagem, então, de uma usina nuclear, então, né, na Europa, né, na Alemanha. Queria comentar com vocês, né, que quem gosta de desenho aí, né, o Homer Simpson, né, ele trabalha, né, o do desenho Simpsons, ele trabalha numa usina nuclear, que no desenho até aparece essa chaminé aqui, bem característica, né, desse tipo de usina.
Então ele trabalha numa dessas. Aqui vai falar um pouquinho, ó, já falou um pouquinho de Fukushima. Ali, ó. E depois ele vai falar um pouquinho aqui ó, do desastre do Chernobyl, daí vocês dão uma lidinha também, tá? Tem até um seriado aí, não sei se alguém já viu, mas tem um seriado aí falando a respeito desse acidente aqui em Chernobyl. Bom, em função de toda essa questão aí, né, do uso de recursos naturais energéticos muito poluentes ou perigosos, como radioativos, né, a energia atômica, em função disso, a Europa vem tentando melhorar os seus recursos energéticos, então, né, na busca por energias renováveis, tá? Então, a Europa, ela vem buscando esse tipo de fonte de energia para diminuir os impactos ambientais que a energia produz, né? Então, aqui a gente já tem uma foto, né? O que é isso aqui? Quem é que sabe o que é isso aqui? Os cataventos que geram energia. Eu sabia que eu ia falar catavento, por isso que eu perguntei. Eu sempre pergunto porque sempre dizem. É que eu não sei o nome disso aí. Eu sei, meu amor, eu só ia falar. Isso aqui, então, é um gerador de energia eólica. Eólica, tá? O pessoal costuma chamar de cataventos, né? Mas eles não são cataventos, tá? O catavento, ele é um brinquedo. Esse aqui, então, ele é um gerador de energia eólica. Eles são gigantescos. Então, todos nós conhecemos, né? Porque construíram alguns ali em Osório, né? Acho que muitos de vocês, quando nasceram, olha, eu ia falar os cataventos. Muitos de vocês, quando nasceram, esses geradores já existiam, né? Já estavam lá, né? Ô, senhor, mas isso aí gera muita pouca energia, né? Ele mais ou menos, né? Ele não gera tanta energia quanto uma usina hidroelétrica, ou mesmo, né, a queima do carvão, como a gente viu as termoelétricas, não gera tanto assim, mas ele até que gera bastante, sim, né? Se o parque eólico é instalado num lugar de bastante ventos, eu acho que ele tem um bom rendimento de energia. Mas tu tem razão, não é a fonte de energia que tem o melhor rendimento. Ah, isso a gente tem que falar. E tem melhor rendimento é a hidroelétrica, né? Eu acredito que é hidroelétrica. Vamos falar um pouquinho da dependência energética, tá? Então, o continente europeu, ele depende de energia que ele tem que comprar de outros continentes ou de outros países, porque os países europeus, eles não conseguem produzir carvão, petróleo e gás no mesmo ritmo que eles consomem. Então, eles têm que importar grande quantidade de petróleo, eles têm que importar grande quantidade de carvão e de gás para poder fazer as suas fábricas e os seus sistemas continuar funcionando. Tá? Olha aqui então, ó. Aqui aparece um gráfico com a dependência energética da Europa. Então, veja bem alguns países aqui, ó. Chipre, por exemplo, 100% da sua energia é comprada, ó. Os recursos energéticos deles têm que ser comprados, importados, ó. Outro exemplo aqui, ó, país famoso, ó, Portugal, ó. Portugal, 75% da energia consumida por Portugal é importada. Itália também, ó. Portugal, Itália e Espanha, ó. Tudo ali perto dos 75%. Isso representa muita dependência, tá? Muita dependência. Então, os países da Europa, eles não funcionariam, eles não existiriam, não seria como é, se eles não comprassem
carvão e recursos naturais de outros países, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. E quem mais vende petróleo e gás para a Europa é a Rússia, a Líbia e a Argélia, tá? Líbia e Argélia, então, são 2 países africanos, e a Rússia, então, um país predominantemente asiático, tá? Mas ele também tem uma porção considerada europeia, tá? Então, esses 3 países são os que mais vendem energia, petróleo e gás para a Europa. Fale. Você não ia falar da Noruega? Não vai falar da Noruega porque ela tem muita independência, né, energética. Quer dizer, Vamos olhar ali. Tanto que passa de 100% e ela vende. ela tem menos 575 de dependência energética. Deixa eu ver lá só um pouquinho, então. Vamos analisar. Mas ali. é o único país que não tem dependência de outros. Sim, mas é que assim, ó, a Noruega, ó, por que ela tem esse gráfico inverso aqui? Quem é que pode me explicar por quê? Porque ela vende. Exatamente, mas não é só porque ela vende o quê? Ela vende energia. O quê? Nós já falamos hoje. Carvão, recursos naturais. Eu acho que eu passei, só um pouquinho. Petróleo que não é. É assim, ó, querido, aqui, ó. Pera, Ó. petróleo ele estava falando que era a Rússia, não é? Não. A Europa, ó, de uma forma geral, os países europeus compram mais petróleo da Rússia, Líbia e Argélia, ok? Porém, a Noruega, ela é um país produtor de petróleo, ela extrai do Mar do Norte, ó. Então, como ela é um país produtor de petróleo, ela tem petróleo para si mesma e para vender, inclusive. Tá? Mesmo assim, veja bem, está escrito aqui, ó. Mesmo assim, esses países aqui produtores de petróleo, eles juntos não são capazes, ó, é incapaz de suprir a demanda europeia. Então, eles têm que importar de outro lugar, que daí vem a Rússia, entenderam? Ficou... Gente, eu preciso saber, que como era uma dúvida, eu preciso saber se ficou claro isso aí para vocês. Ficou claro. Ficou? Tá? Então, a Noruega, ela é um país produtor de petróleo, e é por isso que ela, naquele gráfico ali, que bom que vocês observaram, ela parece o contrário, ela não tem dependência, ela vende um pouco, inclusive, né? Mas o pouco que ela vende não é suficiente para atender o consumo europeu, que é muito grande. Pelo que aparece ali, eu acho que não é pouco. Talvez Pouco não, a Europa que use muito. Não é pouco, claro. É que falar pouco ou muito é muito relativo, mas tu tem toda a razão. Ele é pouco na quantidade que o continente europeu consome, mas não é que seja pouco, não. Claro que não é pouco. Sim. Tá? Vamos ver ali se tem mais alguma coisa. Não. Por hoje é só. Na verdade, até o tempo já está acabando ali, né? Estamos chegando perto das 11h10, que eu começo uma outra aula. Preciso saber se vocês estão afiados aí, se todo mundo entendeu. Eu entendi isso. Então tá. Não esqueçam de fazer os resuminhos no caderno, tá? Desses capítulos que a gente já trabalhou. Europa, aspectos físicos. Europa, população. Europa, recursos energéticos. E quem quiser já vai lendo o próximo, então, que são as conquistas ambientais do continente europeu. Aí já vão lendo, vão fazendo um resumo e anotando dúvidas para a aula da semana que vem, então. E aí vocês mantêm os estudos e a gente volta a ter mais uma aula para fechar o conteúdo de Europa na semana que vem. E semana que vem também eu vou aplicar já uma atividade
para vocês, que vai então contemplar os objetivos já trabalhados então nessas leituras a respeito do continente europeu, ok? Então vocês vão se preparando, é bom ir se organizando para a semana que vem. Tá? Tá bom, senhor. Então tá, gurizada. Eu vou deixar vocês aí. Bom almoço. Bom final de semana para vocês. E aproveitem o tempo para fazer as leituras e se organizar, tá bom? Igualmente, senhor. Falou. Obrigado, queridos. Então tá bom. Tchau para vocês. Grande beijo. Tchau, tchau.